O amor, a paz e a alegria em Cristo Jesus estejam com todos os que nos ouvem. Estamos dando início a mais um dos nossos grupos de estudo sobre os frutos do Espírito, que apresentamos aqui na Conexão Bíblica hoje o número 14 desse tema, né? E esse tema é voltado aos recursos para se chegar aos frutos do Espírito, que é, na verdade, o grande mandamento que temos para cumprir. Então vamos fazer a nossa oração, nos colocando na presença de Deus. Ele é o Deus Santo, acima de todas as coisas, e toda reverência a Ele, toda atenção, todo respeito e temor estejam em nós nesse momento, porque queremos estar aqui, não por nossa conta, mas em nome de Deus. E em nome de Deus é estar com eles no meio de nós. Disse Jesus, onde dois ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então Jesus está conosco nessa reunião, ainda que virtual, e junto com todos os que ouvem e que vão ouvir. Senhor, nós vos louvamos por isso e agradecemos pela tua presença, que teu Espírito conduza, como sempre pedimos, a reunião, porque sem ele nada podemos, Senhor. Ele veio nos ensinar todas as coisas, e que ele seja, Senhor, a fonte de entendimento, de sabedoria e a fonte de vida para nós, e esse caminho é Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá, começar. Nós estamos tratando aí desse esquema que começou lá naquele tema da carta de Pedro, né? A carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, o primeiro capítulo. Vocês devem ter sempre aquele capítulo em mente, porque ele é que dá passo a passo o caminho de sabedoria, que é o assunto, que é o recurso que nós estamos tratando, o caminho de sabedoria para chegar aos frutos do Espírito. Lembrando sempre, caminho de sabedoria, caminho de vida, né? E aí nós vimos cada um dos passos, né? Nós vimos o comecinho lá, em que esse caminho é para aquele que se converte, é para o cristão que se converte, por isso começa na fé. O primeiro passo é a fé, e a fé deve nos levar a uma obra de fé, que é a virtude. A virtude é a busca do conhecimento. Nós estamos repetindo incessantemente todas as nossas reuniões, porque isso fica gravado em nós, né? E a busca desse conhecimento vai colocando algo dentro de nós, que é uma palavra viva, através da leitura da Bíblia, da busca das pregações em torno da palavra da Bíblia. Tudo isso que vai sendo colocado em nós, com a presença do Espírito que está em nós, pela justificativa que nos deu a fé, pela justiça que está em nós por meio da fé. Então, esse Espírito Santo traz revelação. E a revelação vai nos guiando, é a ciência que vai nos guiando e nos dando o conhecimento de Deus. Então, isso deve crescer em nós, porque esse é um caminho de vida, né? E a ciência é o começo desse conhecimento de Deus, né? João tinha mostrado, nós vimos na semana passada, no Evangelho de João, que esse caminho, ele representa como aquele caminho que deve ser percorrido dentro da igreja, como 3 níveis de conhecimento. O nível de conhecimento dos filhinhos, o nível de conhecimento dos jovens e o nível de conhecimento dos pais. A igreja deve estar sempre com esses 3 níveis de cristãos, que vão nascendo, que devem passar pela condição de jovem, crescer até a condição de jovem, sair da infância, entrar na condição de jovem, e deve crescer até a maturidade. Não é uma idade física, mas uma idade de maturidade espiritual, né? E tudo isso deve estar acontecendo continuamente. Então eu exorto os que nos ouvem, e eu me coloco junto nisso. Nós precisamos desse crescimento. Estarmos num processo de vida, de sabedoria, que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estar neste caminho
consiste em sair, em percorrer essas idades, passar por esses níveis de crescimento. É preciso crescer. E esse crescimento não acontece automaticamente, esse crescimento acontece por uma interação entre nós e o próprio Espírito Santo que está em nós. Ele veio para que não estivéssemos só, ele é Jesus em nós e ele pode e tem o poder, mas quem administra esse processo é você, e sou eu mesmo, nós, cada um de nós. Então nós precisamos ter essa consciência, precisamos crescer. Começamos lá com a fé, a virtude, a ciência, tudo isso é a etapa do cristão criança. Ele vai então chegar ali numa maturidade ainda infantil, que é a temperança, onde ele está procurando um equilíbrio do conhecimento que ele está tomando de Deus. Então é aí que ele tem que se desviar de todo o excesso e de toda escassez, né? Tudo que falta e tudo que se acrescenta à perfeição é desvio da perfeição. E é isso que a gente já viu nas últimas vezes. Sabemos que essa etapa da temperança, ela é uma etapa delicada, é como o adolescente mesmo, é uma etapa delicada e que vai ser vencida por nós cristãos, na medida em que nos firmarmos em amar a Deus e não amar a si mesmo. Aquele que ama a si mesmo não pode amar a Deus. O jovem também, materialmente falando, ele vai sair de dentro de si. Enquanto é criança, ele é muito voltado para si mesmo. Ele quer começar a sair de dentro de si para exercer uma idade madura, né? E esse momento da temperança é perigoso. É o momento em que ele vai escolher entre amar a Deus e crescer para Deus, ou amar a si mesmo e crescer para a própria vaidade, para o próprio, mesmo que esteja manifestando para o mundo como alguém que conhece a Deus. Porque ele até ganhou esse conhecimento nessa etapa até chegar à temperança. Então, o período de equilíbrio, de moderação e prudência é um período delicado, de cuidado, mas é necessário, temos que passar por ele, porque é aqui que vamos conhecendo Deus através da sua palavra, né? Mas o que vem em sequência, os passos, nós já vimos, estamos repassando sempre, né? É um período de perseverança. Eu gosto da palavra perseverança, porque não é a paciência dá uma ideia de que você vai suportar a coisa, mas na verdade você vai insistir, precisa da paciência para insistir, por isso é uma perseverança e é um dos passos a caminho dos frutos. Nesse período aí é que nós vamos viver uma luta, porque lá no Evangelho de João, né? Não no Evangelho, na carta de João, ele vai dizer sobre o cristão jovem, criança e adulto, e ele vai falar que o cristão jovem está vencendo o maligno, né? É um período de luta. Então, esse período aí é onde a gente tem as conquistas, onde o cristão vai alcançar conquistas. Ele é extremamente importante. Nós vamos, depois de terminar o estudo desses recursos todos, e esse que nós estamos tratando, essa sabedoria, vamos passar pela oração, vamos ver que vai ser necessário, e depois vamos passar pela fé, que é necessário para a oração. Então, esses recursos todos nós vamos ver, mas lá no fim a gente vai voltar aqui, nesse lugar, porque é aí que a gente precisa passar. Eu estou falando da gente porque nós mesmos precisamos ter vitórias, vencer um inimigo que está aí todo dia diante de nós, né? Vou falar um pouquinho sobre isso ainda, para nós então darmos continuidade no próximo passo, que é aquele que paramos, né? Que é o passo da piedade, né? Mas o cristão, então, quando está aí na perseverança, na paciência, ele está numa luta, lembra? É a limpeza do tempo, é tirar a nossa natureza velha e introduzir agora a natureza de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória e é aqui que ela é conquistada, né? Muito bem, temos um inimigo, né? E agora eu peço que você olhe para você mesmo e pense quantos inimigos você tem, né? Os inimigos deste mundo
pessoas físicas, aí, na pessoa natural desse mundo, eles não podem existir para nós. E mesmo que eles sejam nossos inimigos, nós não devemos ser inimigos dele. Isso você já viu pelo conhecimento aí que você tem da igreja, da pregação que se faz em Cristo. Afinal, o nosso mandamento é o mandamento do amor. Isso não quer dizer que você vai amar a pessoa que te odeia, eventualmente, desde que você esteja isento de culpa nesse ódio que ela tem, porque senão você tem que pedir perdão, né? Mas se você estiver isento de culpa, você não vai estar lá expondo-se à perseguição dessa pessoa, mas você não vai odiá-la, né? Então ela não é seu inimigo. Ela pode achar você inimigo dela, mas ela não é seu inimigo. Então hoje, quem é esse inimigo que nós temos que vencer? Aí está escrito, né? Vencendo o maligno. Mas é ele, como é? O maligno é um dos inimigos que nós temos que vencer nesse período, né? E nós vamos ver que ele é o mais intangível. Nele está o poder, esse poder todo, que se volta contra esse nosso processo de crescimento. Nele está o poder, mas a gente não vê ele, a gente não percebe ele. A gente sabe das tendências dele, porque é um espírito, e sabe do poder que ele tem, mas na verdade o mais tangível mesmo são os outros dois. Eu diria que os nossos grandes inimigos são três, né? O primeiro dele, então, está aí na tela, né? O cristão jovem tem que vencer o maligno. O segundo dele é um que você está interagindo com ele continuamente, desde o momento em que você acorda de manhã até o momento em que você vai dormir. Talvez quando você dorme, se você não sonha, você escapa dele por alguns instantes. Mas esse segundo inimigo já é bem mais palpável, né? E ele se chama mundo. Então, o primeiro é o maligno, que tem o poder, que concentra toda essa atividade do mal, mas o mundo é o segundo inimigo, né? Tangível mesmo. Como é que o mundo influencia o nosso crescimento no caminho de vida e de sabedoria? Ele influencia através de tudo que entra em você e que vem do mundo. Eu não estou falando do mundo da criação. A criação é obra de Deus, ela traz ensinamentos, a Bíblia é cheia disso. Eu estou falando do mundo, do sistema, dos valores do mundo que estão aí na mídia, que estão aí na literatura, estão no seu entretenimento, estão no seu trabalho, no modo como você trabalha, está no modo como se quer que você trabalhe, no modo como você se relaciona no lazer, nas reuniões, né? O mundo está permeado ali com os seus valores, com os seus conceitos, e martelando isso continuamente sobre você, e aí então vai contaminando, e esse mundo sim, ele já sobre o maligno, como diz a Escritura, né? O mundo, ele é manipulado por Satanás, que é o primeiro dos inimigos, né? O segundo é todo esse sistema que você interage com ele continuamente. Mas eu vou falar do terceiro inimigo que tem que ser vencido aí nessa etapa da paciência e perseverança. Os recursos para vencer, nós já vimos, né? Mas o terceiro inimigo é um que você talvez não imagine, mas é você mesmo, sou eu mesmo no meu caso, né? É a nossa natureza, essa natureza que está aí. Esse inimigo que somos nós, aquele que eu falava nas pregações anteriores aí, que o principal inimigo, esse é mais palpável de todos, né? É aquele que a gente vê quando olha no espelho, né? Somos nós. Por quê? Porque nós temos uma natureza que veio geneticamente de nossas heranças genéticas, veio também do ambiente, da cultura onde nós fomos formados, e de todo o ensinamento que nós recebemos, misturado com os valores, com os sistemas do mundo, né? E que vão formando um modo de ser. Esse modo de ser, eu traduzo biblicamente para você, é a sua alma. A sua alma, a nossa alma, o ser humano,
do ponto de vista de Deus, ele é espírito, alma e corpo, né? A alma é onde está todos esses conceitos, os valores, a razão, o entendimento, o modo de agir, o planejamento, aquilo que eu julgo certo e errado, está tudo ali, né? E essa alma é o que deve ser renovada aqui nesse período de perseverança e paciência. É a renovação, a remoção da velha natureza, que na verdade em outro nome seria renovação da alma. É um processo, é um trabalho, né? E esse trabalho, por isso que eu falo que é extremamente importante, né? Nós vamos voltar a ele. A ferramenta, nós já falamos, deve estar aí na próxima tela, né? É você detectar todas essas distorções, e aí sim, é na alma mesmo, é algo dentro de você, você tem toda a autoridade, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo o mandamento de Deus, aquele conhecimento que você pegou na virtude, desenvolveu na ciência, ele foi revelado e de repente ele é aperfeiçoado na temperança, aquele conhecimento precisa ser incorporado. É o momento de incorporação, né? E aí você vai ter que guardar com zelo esse conhecimento de Deus, que é o mandamento, vai se tornando amigo de Deus, né? Cada passo que você dá aqui nesse período de paciência e perseverança, lutando contra isso, e a luta, o recurso está aí embaixo, né? Cada vez que você conquistar uma vitória aí vem a alegria da vitória. Isto é o cristão na idade de jovem. E é aí que nós precisamos entrar. A maioria de nós está como adolescente e aprendendo, conhecendo Deus lentamente, formando alguma opinião sobre Deus, devia ter muita opinião, né? A ponto de poder, então, entrar no período de perseverança para incorporar a natureza de Deus. E o modo de incorporar é um modo sobrenatural. Nós não temos força para fazer isso. Mas Deus quer que nós tenhamos a atitude, e a atitude vai ser orar. Por isso, o próximo recurso que nós vamos estudar vai ser a oração. E a oração em nome de Jesus, para cumprir o que Ele mandou, né? E essa oração tem garantias da parte de Cristo, que foi: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. E segundo, tudo que pedirdes a mim em meu nome, eu também farei. Jesus fala isso lá em João, capítulo 15, né? Se vocês lerem lá, esse capítulo 15 é maravilhoso, inteirinho, mas ele vai falar sobre orar em nome dele, tanto ao Pai quanto a ele mesmo. Tudo que me pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que nós tenhamos aquela alegria completa, essa alegria da vitória. Então é aqui que se conquista a vitória. Mas vamos agora continuar, chegar ao ponto que nós estávamos. À medida que vamos perseverando naquele período de transformação, né? A gente salientou bem isso nas outras semanas, é preciso haver a transformação é o crescimento, né? À medida que perseveramos lá, vai acontecendo uma coisa, né? É isso que eu chamei aí de sintonia com a sabedoria, o exemplo assim que está mostrado lá no Eclesiastes 4, de 12 a 22, na verdade é você começar a ter dentro de você mesmo os valores que não são mais do mundo, que não são mais da velha natureza e que não são mais segundo a influência de Satanás. São os valores de Deus. Você começa o seu conhecimento de Deus vai sendo desenvolvido e passa a gerenciar o seu comportamento. É Ele que vai gerir o seu comportamento. Você passa a agir como Deus agiria. E nesse momento, você está cheio da alegria da vitória, porque toda aquela natureza velha, ela está sendo expulsa, está expulsa do lugar sagrado. O lugar sagrado agora é ocupado pelo Espírito Santo e pela natureza de Deus, e ela sendo expulsa, você vai crescendo na sabedoria e na satisfação em Deus. Esses dois aspectos nós vamos ver aí na frente, que eles são, na verdade, você estar tomando para si critérios de valor segundo Deus. Portanto, a sua satisfação é Deus e a sua alegria é Deus.
desenvolvimento da confiança e satisfação em Deus. Isso nos leva à paz e alegria em Deus. Por isso que várias vezes a gente resume piedade como um estado do ser humano em que a paz dele e a alegria dele resumem-se em Deus. A gente falou na outra semana que isso era representado lá na construção do templo, porque o templo representa cada um de nós, né? A construção, a edificação do templo fica na nossa mão, né? Mas as duas colunas principais é a paz e a alegria. No templo de Salomão, elas tinham um nome, uma chamava Deus Consolida, ou seja, é Ele que faz, e por isso você se alegra, né? E nele está a força e o poder, por isso Ele é a sua paz. Alegria e paz está ligado com esses nomes, que tinham as duas enormes colunas que sustentavam o templo. E no Salmo também 22 vai falar do cajado, que é a autoridade, que é o que realiza, e do bastão, que é o que, na verdade, dá a segurança, né? E o poder que dá a segurança é a autoridade que realiza, que consolida, fiz invertir. A autoridade que realiza, que vai fazer a obra, e o bastão que conduz a ovelha, e o bastão que dá o poder, né, para ela sofrer a transformação. Então, essas duas coisas, o cajado e o bastão, são a paz, o Salmo 90 fala, né, e a alegria do salmista, e é também o que simbolizava a situação da piedade do ser humano, quando ele alcançou a piedade. Nós vimos também algumas características do piedoso. O piedoso é aquele que chegou nesse nível, ele tem plena satisfação. A satisfação dele não está nas coisas mais, essas coisas são usadas agora da maneira conveniente, e a satisfação dele está em Deus, a alegria dele está em Deus. Então, essa abundância torna ele cheio de uma vontade de salvar ou socorrer. Isso fica claro, né? Em Mateus 15, 32, é essa passagem que está na tela aí, quando Jesus estava pregando e uma multidão em volta dele, e Jesus reuniu os discípulos e disse-lhes: tenho piedade dessa multidão, eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Quando ele afirma que tem a piedade, ele está decidido, algo dentro dele o impulsiona a não despedir a multidão em jejum, e aí então vai acontecer, para que ela não pereça no caminho, vai acontecer então a manifestação de um poder grandioso, que é o momento da multiplicação dos pães, né? Avançando na nossa terra, a piedade, quando ela está incorporada na pessoa, os valores de Deus, o modo de ser de Deus, e a pessoa se comove, então aí começa a existir a manifestação de força e poder através daquele que é o piedoso. Ele se torna veículo desse poder por meio da compaixão. Ele se faz parte daquele que está sofrendo. Ele se faz comum com aquele que está sofrendo. E como ele é cheio do poder de Deus, ele libera esse poder. Vamos ver esse exemplo, então, contado lá em Lucas 7, versículos de 11 a 16. Estamos aí abrindo a Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 16. Então, Jesus é um bom exemplo do cristão maduro, né? Não é bom, é o máximo, é o exemplo, é a meta. Todo cristão deve estar buscando chegar lá. A gente nunca pode esquecer que o plano de Deus para nós, o plano de Deus para cada cristão, para todos, é que Cristo Jesus seja gerado nele. Todo o amor de Deus está em Jesus Cristo. Ele falou claramente: eis aí meu filho, em que eu coloquei todo o meu amor. E esse amor se espalha e se estende na medida que cada cristão vai se tornando como Cristo. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa grandiosa, né? Então, Jesus é esse exemplo de plena piedade, né? Então, teve um dia que Jesus estava realizando muitas curas, né? E
o versículo 11 começa assim: no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a o Senhor, e agora veja como é aquele que está cheio de piedade, né? Movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Aproximando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificava a Deus. Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. Então, esses e outros fatos, né, vão mostrando que esse estado de piedade é um estado que concentra um poder de socorro, né? Um poder de ajudar. É por isso que muitas vezes se confunde piedade como um dó, como algo que você devia ter com as pessoas. Mas a piedade é algo que você tem que conquistar, tem que chegar lá pelo caminho da perseverança. É algo que tem que acontecer à medida que você vai crescendo, né? O cristão se tornando jovem, vencendo Satanás, tirando tudo aquilo que está errado de dentro e colocando lá a presença poderosa do Espírito de Deus, que vai então começar a operar, né? A piedade também tem mais outras características. Ela requer desprendimento. Vamos ver aí um exemplo. Nós estamos pegando textos isolados, né? No caso aí vai ser da primeira carta de Paulo a Timóteo, né? E ele está falando de um aspecto bem material da piedade, mas que nos ensina atributos da piedade importantes, um atributo importante, né? Vai falar de um aspecto bem material mesmo. Começa então no versículo 5 e 6, e vai até o 6. Né? Aí está no... os vãos conflitos entre os homens de coração correio, privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Bom, vou começar um pouquinho antes para ganhar sentido a frase. Daí se originam a inveja, a discórdia, os insultos e as suspeitas injustas. Os vãos conflitos entre os homens de coração corrompidos e privados da verdade. Então, no orgulho, na ignorância, nessas coisas, que vai gerando entre os homens, né, que não estão nesse processo de renovação, vai gerando no coração deles todos esses conflitos entre os próprios homens, né? E esses homens, quando aqui é um exemplo muito claro daquela questão da temperança. Quando o cristão ele ganha um conhecimento grande e começa a entender coisas de Deus e começa a anunciar essas coisas de Deus, porém sem deixar de amar a si mesmo e sem o zelo pelo amor de Deus, ele começa a ver na piedade uma fonte de lucro. E isso aqui é um alerta que foi dado por Paulo para Timóteo. Cuidado, né? Você exercer a piedade, no caso, levar, por exemplo, o Evangelho, que seria um ato de piedade, não pode ser como fonte de lucro. Isso não pode estar voltado com o objetivo de lucro. E aí ele fala uma frase que precisa entender direitinho na sequência. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade. Então ele está falando de lucro mesmo, dinheiro, né? Ele está dizendo que a piedade também tem esse atributo, que é um atributo material, né? Porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento. Então aqui é um ensinamento. A piedade, ela é algo que vai requerer desprendimento. Você não vai conseguir deixar a sua velha natureza se você não deixar aqueles valores que a velha natureza tem. Um deles é o dinheiro, outro é as paixões desse mundo, outros são as impurezas, né, que são idolatria.
todas essas coisas têm que começar a se desprender, e então vai precisar desse desprendimento, aquilo que acontece naquele período que nós falamos de perseverança, de limpeza do tempo, para chegar na piedade. Mas a piedade em si, ela não tem restrições, né? Ela é uma fonte de lucro, do lucro verdadeiro, né, daquilo que importa, mas ela deve, antes de ter isso como um acréscimo, ela deve ter gerado em nós um espírito de total desprendimento dessas coisas, né? E, portanto, um critério para a gente discernir uma pregação que é uma pregação, por exemplo, de falso profeta, é o quanto se valoriza essa questão do lucro, né? Se isso está sendo valorizado, se isso está sendo exaltado demais, então aí existe um perigo, né? E esse perigo está alertado aí. Paulo falou isso a Timóteo e era ensinando a igreja. Timóteo era um discípulo de Paulo que daria continuidade ao processo da igreja, né? Continuando, então, a característica da piedade vai ser ensinada para Timóteo também. É Paulo mostrando que você precisa se exercitar na piedade, mesmo naquele processo de limpeza do templo, mas vai requerer exercitar-se na piedade. Está lá em capítulo 3, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. De 4 a 8? 4 a 8, exatamente. Precisa, aqui está na ordem invertida, aqui no meu resumo, né? Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Então, Paulo estava falando para Timóteo: exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Esse é um versículo bem bonito e ele é muito, assim, ele tem um exemplo que é bem sensível, né? Hoje em dia está extremamente difundido a prática de exercício para cuidar do corpo, certo? E o corpo passou a ser um instrumento importante. Realmente o corpo tem a sua parte dentro do ser humano. Ele é corpo, alma e espírito. Do ponto de vista de Deus, é espírito, alma e corpo. O mais importante é o espírito. Em segundo lugar, a alma. E em terceiro, o corpo. O corpo é o subjugado, é aquele que tem que estar na condição de escravo, de servidor, né? Mas para o mundo, o corpo manda, né? E o exercício corporal traz proveito, desenvolve o corpo, deixa ele mais ágil, deixa ele mais habilitado, cheio de força. Mas a piedade em si é útil para tudo. Aquele poder que emana da pessoa piedosa, aquele poder que pode atingir aquele que está necessitado e restaurá-lo, salvá-lo, ele aí sim vem de um exercício na piedade, de buscar essa piedade, que é um dos passos do caminho de sabedoria para chegar aos frutos do Espírito, né? Vamos então para o próximo. Também para Timóteo, a segunda carta, agora sim, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. É um alerta para a nossa situação hoje. Todos esses ensinamentos, Paulo deixou a Timóteo, que era um daqueles que iam dar continuidade à igreja, depois dele, né? E vai falar, e ele falou de um período, que esse período é um período crescente. Nós sabemos, a gente quando estudou o Apocalipse, tudo, já viu que existe uma característica no sistema mundo, que é de implementar a apostasia. A apostasia é um distanciamento do homem de Deus. Isso é crescente. E esse distanciamento tem consequências. É sobre ele que Paulo está dizendo aqui. E disse para Timóteo: nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais,
caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulhos, amigos dos prazeres e não de Deus. Ele não gastou adjetivos aí para a situação do homem na medida que vai se afastando de Deus. É uma tendência, tá? O homem se afasta de Deus, segue para as trevas. As trevas é uma soma de tudo isso que você leu, que a gente leu aqui, né? E essa tendência, ela vai se agravando. É nesse período que tanto mais o cristão deve ser luz, porque as trevas são pesadas, né? Elas são espessas, né? E é aqui que precisamos ser luz. Mas tem um engano aí que é perigoso até para o cristão, que está no versículo 5. Todo esse sistema ostentará a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Bom, vamos entender que é essa história de aparência de piedade. Por isso que eu falei que um dos inimigos nossos é o sistema mundo, né? É o que nos cerca, é aqueles valores que vão ser introduzidos. Então, essa aparência de piedade é, por exemplo, tudo isso que a gente ouve hoje, né? E que é tido como uma grande coisa, uma evolução à ética no mundo, né? Onde todos esses processos de inclusão, eles são fonte de admiração, né, de todas as pessoas, né? Mas cuidado, tem muita coisa aí que é uma aparência de piedade, que na verdade é uma consolidação do pecado. Existem condições do ser humano que ele precisa reconhecer o pecado. E se isso vai ser tido como bom, se o pecado é tido como bom, e por isso você vai tolerar de modo bom aquela pessoa que vive naquele pecado, então aí você está tendo uma aparência de piedade, mas está desdenhando a verdade, né? A verdade tem que ser vista, tem que ser anunciada. A igreja tem que ter o poder de recuperar a pessoa do pecado e trazê-la à justiça de Deus. Isso é vitória. E isso é que tem que acontecer também dentro de nós todos os dias. Por isso não é errado o pecador reconhecer o seu pecado. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um monte de gente que se julga justo e que anda numa aparência de justiça, mas é só aparente, é exterior, né? Então, essa ética do mundo de que tudo é bom, que o mal é bom, que práticas contrárias à natureza são boas. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Práticas totalmente opostas àquilo que a Bíblia ensina em termos de relacionamento entre homem, mulher e mulher, entre o homem e a mulher também. Tudo isso que hoje é incorporado como valor e como vitória, como conquista, é isso que Paulo estava alertando Timóteo. Na verdade é fruto das trevas, e o cristão precisa saber, porque é facinho da igreja cair nisso, é bem fácil. E de achar que deve também agir assim dentro do templo, dentro do meio cristão, né? Então, isso é um alerta que precisa ficar no ar. Nós precisamos deixar, e Paulo deixou e avisou, né? Tudo aquilo que ele falou, aquele monte de adjetivos, depois ele vai falar, ó, cuidado com aquilo que parece piedade, que parece coisa boa, parece de Deus, mas é engano, na verdade, desdenha a verdade. Muito bem, vamos continuando aqui. Chegamos então nesse ponto. A piedade é um estado que deve ser o nosso objetivo. Quando a gente está naquela batalha de perseverança, de conquistar, de vencer o inimigo, que eu falei, aqueles 3 níveis do inimigo, né? Começa lá em nós mesmos, depois no sistema mundo, e depois no autor de tudo que está lá atrás, porque nós conhecemos o poder que está nele, mas tem um nome maior que o dele, né? Tudo isso é para chegar aqui, chegar na piedade. Por quê? Porque a piedade é o ambiente necessário, é o lugar onde concentra esse poder que socorre, esse poder que salva, esse poder que exerce o amor, né? É a partir daí da piedade que é, se você olhar lá na sequência da carta de Pedro, né? Olhar na segunda carta, o primeiro capítulo, não esqueça de olhar lá. Na sequência, depois da piedade, vem o amor fraterno e depois, então, o amor caridade, né?
São as características do amor de Deus incorporadas em nós. É a hora que chegou na piedade, ele está pronto, é como uma planta, né, que foi se desenvolvendo numa terra boa, né, que é o caminho de sabedoria, foi se desenvolvendo com todos os recursos de luz, que são as revelações da maneira certa, né, tudo pronto, ela está crescendo com muita vida, né, e chegou ali num ponto que ela está prontinha para produzir uma centena de frutos para uma única semente, né? Então, frutos na proporção de 100 por 1, ou de 1000 por 1, né? Por quê? Porque o ambiente é propício. A piedade é o objetivo, chegar lá. Os valores de Deus incorporados em nós, incorporados mesmo. Tem que mudar a natureza que nós recebemos de nossos pais, tem que mudar os nossos valores, os nossos conceitos, convicções. As convicções são boas quando baseadas na palavra, mas elas mesmas devem ser refinadas pela temperança. Então, tudo isso aí tem que ser ajustado, e quando a sabedoria se entrar em sintonia, a piedade está pronto para a produção dos frutos, e é por isso que o caminho de sabedoria é tão necessário para o estudo dos frutos do Espírito. É aí que o cristão atingiu a estatura da maturidade de Cristo. Vamos ler a oração de Paulo lá em Efésios 4, versículos de 11 a 16. Abrindo a carta de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Então, ele vai dar uma... Na verdade, não é uma oração, é a instrução que ele está dando sobre o mecanismo que deve existir na igreja, aquilo que nós falamos, recursos para o crescimento, né? Esse crescimento é essencial, porque é ele que vai nos levar à piedade, e da piedade aos frutos do Espírito, e dos frutos do Espírito a soma deles, que é o amor do tipo de Deus, que é o mandamento de Cristo, né? Então ele diz assim, na igreja, eu que acrescento aí, porque eu estou pulando todo o restante, né? A uns da igreja, a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Para que tem essas funções, esses ministérios na igreja? E cada um com suas características, viu? Uma hora a gente vai precisar aprofundar nisso, mas cada uma dessas características tem um propósito. Qual é? Para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, e da qual você é participante. Precisa das funções, mas a interação é você com aquilo que vai sendo disponibilizado por meio da igreja, que é a palavra, e você também buscando esses valores da palavra, né? Para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Está vendo a importância de conhecer Ele perfeitamente? Eu gosto de fazer um parênteses aí, porque conhecer o Filho de Deus é conhecer o que está ali escrito para nós, está ali registrado, é o nosso testamento inteiro. Desde a primeira página da Bíblia até a última, está revelado Deus. Ele não mudou desde a criação. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E na interação que ele teve em toda a história da Sagrada Escritura, vai revelando Deus. Esse conhecimento, essa unidade de fé, é que a igreja deve estimular. É que nós estamos aqui para estimular e viver, né? Até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. E desta forma não continuarmos como crianças, né? Começa como criança, mas não pode continuar. Ao sabor das ondas, agitados por todo o sopro de doutrina e ao capricho da malignidade dos homens, é o sistema mundo e seus artifícios enganadores. Mas, pela prática sincera da caridade, do amor, tá? Prática sincera do amor, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões, estão a seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua o seu crescimento, visando a plena edificação
no amor caridade, aquele amor do tipo de Deus, que é o nosso mandamento, o mandamento da nossa aliança. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E chegar ali é o cristão atingindo a idade a maturidade de Cristo. Nós falamos muito de cristão jovem e cristão adulto, e nós vamos fazer a comparação agora de duas passagens. Uma mostra o cristão jovem trabalhando, o recurso que ele precisa, e a outra mostra o cristão adulto, como é que ele consegue aí viver agora essa nova condição. O cristão jovem vai estar pedindo, e na verdade muitas vezes essa oração é imperativa, principalmente quando é dentro de nós mesmos, né? Tem algo contrário à natureza de Deus, eu vou exigir em nome de Jesus, porque é a vontade dele, que aquilo saia de dentro de mim. E vou crer, preciso crer, porque Jesus garantiu: se exigir dizer meu nome, se pedir dizer meu nome, eu vou fazer, não é você. Então nós temos que crer. Então o cristão jovem vai estar fazendo isso. O cristão adulto vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ver lá, né? João 14, 12 a 21. Então é Jesus falando, as instruções que ele deu nos capítulos mais excepcionais que a gente tem pregado, que é do 13 ao 17 do Evangelho de João, né? Aqui nós estamos no capítulo 14, e o versículo 12 diz o seguinte: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque vou para junto do Pai. Então, o objetivo é chegar lá, ser como Jesus é. Mas como será isso? Aí o versículo 13 dá uma ajuda. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele está dizendo, qualquer coisa que você pedir para isso, né? Em meu nome significa em meu nome para atender o que eu mandei. Você não faz nada em nome de alguém se esse alguém não te mandou fazer, senão você não pode estar fazendo em nome dele, você está fazendo por sua cabeça. Agora, se esse alguém mandou, então você está em nome dele. E se Jesus nos mandou amar como ele amou, e você está pedindo condições para isso, essas condições que vão surgindo dentro da sua natureza e que devem se submeter a essa condição de amar como Jesus amou, se você estiver fazendo isso, ele garante, vou-lo farei. Por quê? Porque é dessa forma que você glorifica meu Pai. Tá? E continua, qualquer coisa que me pedirdes, por isso que eu falei aquela hora, na hora ele garantiu, quando nós pedirmos a ele, ao Pai, ele vai fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas se nós quisermos pedir a ele também aquilo que ele mandou, ele mesmo vai fazer. E ele salienta, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar o meu mandamento é justamente isso, a cada dia ter aquela meta de ser como Jesus é, buscar esse conhecimento na Escritura e ir usando a oração em nome de Jesus, pedindo ao Pai ou pedindo ao próprio Jesus, para que ele, com o poder dele, faça, mas o trabalho é nosso, o trabalho de detectar o mal e de pedir e de orar é nosso. A força é de Deus e vem por meio de Jesus Cristo. A oração é em nome de Jesus. Nós temos o Espírito Santo, ele que intermedia tudo isso. Então, nós não estamos sozinhos nesse trabalho. Então, nós estamos vendo aqui um trabalho, uma luta, e aqui a vitória é garantida. É por isso que o cristão jovem está vencendo e está se enchendo da alegria da vitória. Vamos agora ler outra passagem. Até essa passagem nós esquecemos de ler o finzinho dela, porque é importante para nós, que é o versículo 21. O versículo 21 é o começo da próxima, né? Não, 21 no final. Final dela? Bom, tudo bem, vamos ler o próximo. É que eu ia falar que aqui ele ia dizer
que ele faz isso para que a alegria dele esteja em nós e para que a nossa alegria seja completa. Mas é mais adiante que ele diz isso daí. Então, vamos continuar aqui na segunda passagem. Que vai falar da condição do cristão já adulto, aquele que chegou na piedade. E ele fala isso de uma maneira interessante aí para a gente perceber. Então, Jesus está dando continuidade ao mesmo discurso, tá? Está mais para frente aí, nós agora estamos no capítulo 16, né? Lá a gente estava no capítulo 14, agora no 16. Disse-vos estas coisas em termos figurados e obscuros, mas vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas. Ele está dizendo de uma hora que vai chegar. E nesse processo de crescimento, vai chegar uma hora em que ele não vai mais precisar das comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. E aí ele vai falar que nesse dia a nossa oração, nós ainda vamos pedir em nome dele, mas não vai mais ser necessário isso. Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volta para junto do Pai. Bom, esse momento é o cristão que atingiu a piedade, né? Ele já incorporou aqueles valores, que são os valores de Cristo, ele já está gerando em abundância os frutos do amor, e, portanto, o próprio Pai o ama, porque o Pai ama Cristo. Mas se Cristo é gerado em nós, então ele nos ama com o mesmo amor de Cristo. E a oração nossa passa a ser a oração de Jesus. A oração de Jesus, a nossa oração é a mesma oração, é a mesma coisa que Jesus orando diretamente ao Pai. É por isso que Jesus fala, já não vou necessitar mais rogar por vós a Ele, porque a sua oração já é como se fosse Jesus orando ao Pai. Esse é o momento da piedade, esse é o momento que nós temos que alcançar para chegar, então, à condição de cristão adulto e exercer atitudes e modo de ser que são conforme a estatura da maturidade de Cristo. É aqui que nós cumprimos plenamente o mandamento do amor. Bom, nós vamos encerrar aqui. Na semana que vem, então, nós vamos começar um outro recurso, que é a oração. Nós vamos ver que nós vimos que a oração está permeando todo esse processo, né? Então nós vamos tratar dela especificamente a partir da semana que vem. Novamente vamos agradecer a Deus, porque essa obra é tão maravilhosa, a obra de Cristo, que nos deu tudo o que é necessário para chegarmos à comunhão com Deus, que é a piedade, a comunhão plena com Deus. Deu tudo o que é necessário. Ele deu o Espírito Santo, ele deu o poder do nome dele, ele deu a justificação pela fé. Todos os recursos estão aí, à nossa disposição. De modo que esse processo que vivemos e que nós louvamos a Deus por isso, esse processo nos faz participantes da natureza divina. Senhor, nós te louvamos por isso. Quem somos nós para poder, Senhor, conceber algo tão grandioso? No entanto, viestes do alto do céu por meio do vosso Filho, e isso se cumpre em nós. Ó Deus, ouve a nossa oração, que essa verdade, Senhor, cresça no coração de todos os que ouvem, e todos nós possamos nos unir, Senhor, nesses passos de vida, que começa na fé e termina no amor do mandamento de Jesus Cristo, de modo que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Amém.